Fala pessoal, Henrique aqui, e hoje eu quero falar sobre algo que pode estar sabotando sua vida sem você perceber. A busca constante por aprovação dos outros. Sei que pode parecer uma coisa muito contraditória um atleta olímpico falar sobre isso. Porque a gente tem essa imagem de que atletas de alto rendimento são pessoas super confiantes que não se importam com a opinião dos outros. Só que a verdade é bem diferente. Durante a maior parte da minha carreira, eu vivi em função de aprovação. Aprovação dos técnicos, dos patrocinadores, da mídia, da família, dos amigos. Isso não só quase destruiu a minha performance, mas também a minha saúde mental. Hoje, eu quero compartilhar com você como que eu descobri que a busca por aprovação é uma prisão invisível e como quebrar essas correntes pode ser a chave para você viver finalmente a vida que você quer viver. Deixa eu te contar sobre o momento em que eu percebi que eu estava vivendo para os outros. No ano de 2015, eu estava me preparando para as Olimpíadas do Rio e tinha acabado de fazer um tempo excepcional em uma competição internacional. Quando eu saí da água, a primeira coisa que eu fiz não foi comemorar, não foi sentir orgulho daquele momento que eu tinha conquistado. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para as arquibancadas procurando a reação das pessoas. Queria ver se meu técnico estava satisfeito, se os dirigentes que estavam presentes ali estavam impressionados, se a imprensa estava animada, enfim. E naquele momento eu percebi uma coisa que foi assustadora. Eu não sabia mais se eu estava feliz com a minha performance ou se eu estava apenas aliviado por ter agradado todo mundo. Eu tinha perdido completamente a conexão com os meus próprios sentimentos e desejos. A busca por essa aprovação, ela é muito insidiosa, porque ela se disfarça de coisa boa. E a gente pensa que está sendo educado, respeitoso, colaborativo, só que na verdade a gente está terceirizando a nossa autoestima, a nossa felicidade e principalmente as nossas decisões. Então quando você vive buscando aprovação, você para de ser você mesmo e você se torna uma versão editada de si. Uma versão que você acha que os outros vão gostar mais. E o grande problema é que essa versão editada, ela não é sustentável no longo prazo. O preço que eu paguei por viver buscando a aprovação foi altíssimo. A primeira coisa foi que eu perdi a minha autenticidade. Eu comecei a tomar decisões que eram baseadas no que eu achava que os outros esperavam de mim, e não naquilo que eu realmente queria. A segunda coisa foi que eu me tornei refém das emoções dos outros. Então se alguém estava insatisfeito comigo, puxa, eu ficava acabado, aquilo ali para mim era o fim. Se alguém me elogiava, uau, né? Estava nas nuvens. A minha estabilidade emocional ela dependia completamente dos fatores externos que eu não tinha nem a habilidade nem a capacidade de controlar. Terceira coisa, eventualmente, foi que eu parei de crescer. Que quando você está sempre tentando agradar os outros, você vai evitar riscos, você vai evitar inovação, você vai evitar qualquer coisa que possa gerar uma desaprovação. Você fica preso em uma zona de conforto que, na verdade, não é confortável, é apenas familiar. Eu me lembro uma vez que meu técnico sugeriu uma mudança na minha técnica que poderia fazer eu nadar mais rápido. Só que também podia fazer eu nadar mais devagar no início, enquanto eu estava ali me adaptando. Por saber que aquilo ali era um desconforto e que provavelmente eu ia acabar perdendo, ia desagradar as pessoas, eu rejeitei essa ideia imediatamente. Não porque eu achava que não ia funcionar, mas porque eu tinha medo justamente de decepcionar as pessoas se os meus tempos naquele momento ali piorassem de forma temporária. E o mais irônico de tudo isso é que quanto mais você busca aprovação, menos você recebe. Porque as pessoas sentem quando você está sendo autêntico e quando você está representando um papel. E ninguém se conecta de verdade com uma representação. Agora o momento da grande virada veio depois de uma competição onde eu nadei, cara, tecnicamente perfeito. Só que eu não me senti feliz com o resultado. Eu tinha feito tudo o que todo mundo esperava de mim, só que eu estava vazio por dentro. Naquela noite, depois da prova, eu me perguntei assim, pô Henrique, se você soubesse que ninguém ia saber do resultado dessa prova, você ainda ia estar satisfeito? E a minha resposta foi que não, porque eu percebi que eu estava nadando para todo mundo, menos para mim. E foi aí que eu comecei a entender que a aprovação dos outros, ela é basicamente como um veneno. Quanto mais você usa, mais você precisa e menos efeito ela faz. Você nunca consegue aprovação suficiente para se sentir completo. Porque a aprovação externa nunca pode preencher um vazio interno.
E aí eu comecei a fazer um exercício mental. Então, antes de tomar qualquer decisão importante, eu sempre me perguntava: se eu soubesse que ninguém nunca ia saber dessa decisão, o que eu faria? E muitas vezes a resposta era completamente diferente daquilo que eu estava planejando fazer. Então, decidir parar de buscar aprovação não foi fácil. Porque no começo eu me sentia culpado, como se estivesse sendo egoísta, ou até mesmo insensível com as pessoas. Só que aos poucos eu fui percebendo que na verdade eu estava sendo mais honesto, mais íntegro comigo mesmo. Eu comecei a tomar decisões que estavam baseadas nos meus valores, não nas expectativas dos outros. Comecei a expressar as minhas opiniões reais, mesmo quando elas eram de forma impopulares. Comecei a dizer não para coisas que não faziam sentido para mim, mesmo quando isso desagradava algumas pessoas. E eu te pergunto, o que aconteceu? Foi que eu comecei a nadar melhor. Quando você para de gastar energia tentando agradar todo mundo, você tem mais energia para focar no que realmente importa para você. Quando você para de se preocupar com a opinião dos outros, você consegue se concentrar na sua própria performance. Só que o mais importante de tudo é que eu comecei a me sentir mais feliz, mais leve, mais eu mesmo, vamos dizer assim. Porque eu estava finalmente vivendo a minha vida, e não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. E agora eu te pergunto, como você para de buscar a aprovação das pessoas? A primeira coisa é você reconhecer que isso é um processo e não um evento. Você não vai acordar amanhã completamente livre dessa necessidade de buscar aprovação. Mas você pode começar a dar pequenos passos em direção a isso. Você vai ter que começar prestando atenção nas suas motivações. Então, antes de tomar uma decisão, sempre se pergunte: estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu acho que os outros esperam isso de mim? A segunda coisa, pratica sempre expressar suas opiniões reais em situações que têm um risco baixo. Se alguém perguntar sobre a sua opinião de um filme, seja franco, seja honesto, mesmo que sua opinião seja completamente diferente da maioria. Afinal, o gosto é seu. Terceira coisa, tenta aprender a se validar. Então, em vez de você buscar elogios externos, começa a desenvolver essa capacidade de reconhecer os seus próprios progressos e conquistas. Celebra as vitórias, mesmo que ninguém mais veja essas vitórias. A quarta coisa, lembra de aceitar que algumas pessoas vão ficar desapontadas com você e tá tudo bem. Você não precisa agradar todo mundo. Tentar fazer isso é a receita perfeita para infelicidade. Porque a nossa vida, ela muda quando você para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma autêntica. Porque quando você é verdadeiramente você mesmo, você atrai pessoas certas e vai acabar repelindo aquelas pessoas que são erradas. E no fim das contas, a única aprovação que realmente importa é a sua. Porque você é a única pessoa que vai viver a sua vida do começo ao final. E agora eu te pergunto, em que área da sua vida você está buscando aprovação em vez de viver a sua própria verdade? O que você faria diferente se não importasse a opinião dos outros? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo aqui te fez refletir sobre a sua relação com a aprovação, lembra de deixar um like. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!